Olá, boa tarde. Sou o professor Nixon Brandão. Novo vídeo aqui do canal para a turma do segundo ano. E nesse vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma revisão bem básica, tá? Dos conteúdos abordados no primeiro bimestre, revisão sobre calorimetria, tá? E também abordando os conteúdos que já foram ministrados também durante a nossa quarentena, tá? Então nessa revisão de hoje nós vamos fazer uma viagem, né? Sobre os conceitos lá da termometria e também da calorimetria que nós já iniciamos, ok? Pois bem, então vamos começar pelas definições de calor e temperatura. Duas definições bem básicas. A primeira definição de calor. O que é o calor? Bom, o calor ele não é bem uma forma de energia, mas ele é simplesmente um processo motivado pela troca dessa energia térmica entre dois meios com temperaturas diferentes. Então, o calor ele vai acontecer quando eu tiver meios exatamente com temperaturas diferentes. Tá? Então, quando esses meios eles possuírem essas temperaturas diferentes, o calor ele vai acontecer ali. Então, esse processo ele vai acontecer até o momento em que as temperaturas desses meios irão se igualar, tá certo? Então, quando os meios têm temperaturas distintas, então o calor está acontecendo. Ele vai acontecer até o momento que essas temperaturas se igualarem. Quando iguala, aí o calor deixa de existir. É importante mencionar isso daí. Bom, um outro termo bastante empregado para o calor, né, linguisticamente falando, é a ideia de que o calor define como uma sensação de alta temperatura. Então é normal quando a gente está falando, eu estou com calor, né, como eu agora, o calor ele é uma sensação de alta temperatura e aonde o contrário do calor é exatamente o frio, ok? Pois bem, e o que seria temperatura, portanto? Bom, temperatura, né, já que se menciona temperatura aqui na definição de calor, a ideia de temperatura é bem simples. Temperatura consiste no grau ou medida de agitação, oscilação ou vibração molecular de uma partícula, de uma molécula, de um corpo. Tá? Então, a temperatura define o quanto que aquele corpo está agitado. As definições mais antigas de temperatura eram mais, digamos, sensoriais. Você conseguia definir a temperatura de maneira bem arbitrária, né? De maneira bastante individual, como quente ou frio. Essa definição era bastante imprecisa, né? Já que uma pessoa pode definir que algo está quente, mas outra pessoa pode achar que aquilo está frio. Então, para chegar na temperatura, a gente precisa sim, né, de uma escala, uma medida, algo que padronize aquele valor. Então, define-se normalmente por temperatura, né, a forma como ela é agitada, tá? Como uma molécula está agitada. Então, o valor que a temperatura, o valor numérico que a temperatura vai oferecer, depende necessariamente de que escala, de que padrão você está utilizando. Assim como a grandeza de distância, né, você pode utilizar o metro, você pode utilizar a milha. No caso da temperatura, existem inúmeras escalas, mas as principais que nós conhecemos é a escala Celsius, né, que é padrão aqui no Brasil, a escala Fahrenheit, que é padrão em alguns países de língua inglesa, né, a saber, Estados Unidos, né, o principal deles, Estados Unidos, Bahamas, Ilhas Palau, né, é padrão por lá. Então, e também a escala Kelvin. A Kelvin ela é a padrão científica, tá? A gente vai ver no futuro, quando nós estivermos trabalhando com termodinâmica, que a temperatura ela necessariamente tem que ser definida em Kelvin, justamente porque se trata de grandezas relacionadas à agitação molecular. Pois bem, então falando da nossa escala Celsius, né, que é a escala que nós utilizamos de maneira padrão aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, a escala Celsius ela é baseada na água, né, ela foi criada baseada na água, onde as suas leituras principais, a leitura de 0 e 100, consiste na temperatura da água em fusão, né, quando a água está congelando, é o 0 graus Celsius, e os 100 graus Celsius, né, é a temperatura na qual a água está em ebulição. Então, todas as temperaturas, todas as leituras entre 0 e 100 consiste em água em estado líquido. Tá? Então, temperaturas acima de 100 graus consistem em água em estado gasoso e abaixo de 0 grau consiste em água congelada. Lembrando que tudo isso vale para pressão normal, pressão atmosférica. Não se aplica, por exemplo, a água dentro de uma panela de pressão. Ela está acima de 100 e continua em estado líquido. Isso aí é assunto para outra aula. Tá? Escala Fahrenheit
ela é uma escala baseada em reações químicas, tá? Ela é definida dessa maneira. Ela é uma escala mais precisa do que a escala Celsius, né? Porque ela tem 180 unidades de temperatura entre o gelo e o vapor de água, tá? E ela é uma escala utilizada nos Estados Unidos de maneira padrão por lá. Os Estados Unidos ele tem um padrão próprio de medida, né? Ele tem um sistema de unidades próprio deles, tá? E eles utilizam sim a escala Fahrenheit como escala padrão para a temperatura por lá. A escala Fahrenheit também tem, né, o seu 0 e o 100, que é atribuído a ele. O 0 Fahrenheit consiste em uma mistura, tá, de água, gelo, sal e álcool, tá? É uma mistura que condiciona aí uma solução com temperatura abaixo de 0 graus Celsius, né, que consiste no 0 Fahrenheit, tá? E os 100 graus Fahrenheit corresponde a uma temperatura bem próxima à temperatura do corpo humano. Na verdade, um ser humano com febre tem essa temperatura de 100 Fahrenheit, apresenta uma temperatura em torno aí de 100 Fahrenheit. Tá? As leituras dos pontos críticos da água, que são os pontos que eu abordei agora há pouco, de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, para a escala Fahrenheit, nós temos as leituras de 32 Fahrenheit, né, para o ponto de gelo, 0 graus Celsius, e 212 Fahrenheit para o ponto de vapor, ok? Então, essa escala ela tem essa equivalência com a Celsius. Bom, e a Kelvin? A Kelvin, ela, como eu falei agora há pouco para vocês, ela é a escala padrão de temperatura. Ela é a forma padrão de se mensurar a temperatura, tá? Ela é definida diretamente pelo grau de agitação molecular e nessa escala Kelvin, por ela definir-se por grandezas de movimento, ela não tem valores negativos. Por quê? Porque ou um corpo tem movimento ou ele não tem. Se ele tem movimento, essa leitura é acima de 0. Se ele não tem movimento, essa leitura é 0. Mas, como eu já abordei para vocês, o 0 Kelvin é impossível de ser atingido, tá? Então, a escala Kelvin, ela só admite, propriamente dito, leituras positivas. E nessa escala Kelvin, nós temos aqui os pontos críticos da água, que são 273 Kelvin, ou seja, 273 Kelvin corresponde a 0 graus Celsius e a temperatura de 373 Kelvin para a leitura de 100 graus Celsius, ok? Então, quando eu associo essas três escalas, eu tenho a nossa forma de converter uma escala para outra, tá? Eu tenho aqui a equação que transforma Celsius em Fahrenheit, tá? Essa primeira coluna aqui associada com a segunda me dá a conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit, tá? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. E quando eu associo a primeira escala com a última aqui, eu tenho a forma de converter a escala Celsius para a escala Kelvin. Então, se você usar a sua própria mão agora, se você cobrir, né, essa primeira escala aqui, se você cobrir esse termo, você tem aqui a forma de converter Fahrenheit para Kelvin. Se você colocar a sua mãozinha aqui no meio, tá? Você tem a forma de converter Celsius para Kelvin. E se você cobrir aqui a nossa última equação, você tem a forma de converter Celsius para Kelvin. E escala arbitrária. Escala arbitrária é uma forma de você criar a sua própria escala termométrica. Tá? Eu abordei já aí alguns exercícios para vocês, ainda antes do fim, das nossas aulas presenciais, antes da paralisação das nossas aulas presenciais. E aqui eu tenho um exemplo de uma escala arbitrária que transforma aqui a escala Celsius, tá, em uma escala arbitrária qualquer. Observe que essa escala arbitrária qualquer oferece uma temperatura arbitrária qualquer x menos o seu ponto de gelo. Tá? Toda escala arbitrária que você for se basear na escala Celsius, ela deve possuir um ponto de gelo. E embaixo eu tenho o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Tá? Isso é uma maneira de você abordar aí uma escala arbitrária. Compreendido? Tá? Então aqui está a legenda das escalas arbitrárias. Estou aí aberto a qualquer solicitação de dúvida lá no meu WhatsApp. Então, seguindo aqui, gente, dilatações térmicas. Um resumo bem básico da dilatação térmica. O que ela é? Bom, a dilatação térmica ela ocorre por consequência, da variação de temperatura em meios sólidos e líquidos. Tá? Isso acontece em gases? Sim, acontece em gases também, mas existe uma abordagem diferenciada para a dilatação lá nos gases. Bom, oferece, então, a dilatação térmica uma deformação no corpo, ou seja, o corpo que tem uma determinada temperatura
ao sofrer uma variação de temperatura, esse corpo sofre uma deformação. Por via de regra, basicamente, quando a temperatura aumenta, o corpo tende a aumentar a sua temperatura, e quando a temperatura diminui, esse corpo tende a diminuir sua temperatura. Isso só tem uma exceção para a água, né? A água em um determinado intervalo de temperatura, essa água, quando está diminuindo, a temperatura ela expande, tá? Isso entre 0 e 4 graus Celsius. É um caso específico para a água. Pois, vamos lá, vamos falar sobre as 3 dilatações. Ela pode ser percebida em 3 dimensões, tá? Eu tenho a dilatação linear, que são em corpos com dimensão linear. Temos a dilatação superficial, né, que é em termos de área, de superfície. E a dilatação volumétrica, né, que você consiste em uma dilatação no espaço, tá? A dilatação linear, tá? Ela é definida aqui, ó, tá? Por esse produto bem simples. O comprimento inicial desse corpo, né? Se for um fio, se for sei lá, uma barra de ferro, alguma coisa, o comprimento inicial desse fio. O alfa, que é o coeficiente de dilatação, como eu já explanei para vocês, define o quanto que aquela substância específica ganha de comprimento para cada grau de temperatura variada, tá? Então, por exemplo, o coeficiente de dilatação linear do cobre é 17 vezes 10 a menos 6. Significa o quê? Significa que para cada grau Celsius variado naquela barra de cobre, aquela barra ele vai ganhar, né, 17 vezes 10 a menos 6 em seu comprimento. Se a barra tiver 1 metro, a cada grau Celsius essa barra vai ganhar 17 vezes 10 a menos 6 metro de comprimento, tá bom? Então é isso, o coeficiente de dilatação linear. E o ΔT, como eu acabei de falar, a variação de temperatura. Então, a dilatação linear, ela de maneira padrão, ela resolve todas as outras. Então, quando o corpo ele ganha em comprimento, tá? Ele ganha em comprimento, ele vai ter aí a sua dimensão de comprimento variada a partir dessas grandezas que eu acabei de abordar. A dilatação superficial, ela é semelhante à dilatação linear. Tá? A dilatação superficial, ela depende aqui dessas 3 grandezas, tá? De grandezas semelhantes, no caso, a nossa área inicial, tá? A área inicial, a grandeza inicial daquela superfície, tá? O coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, observe que o beta ele se associa com o coeficiente linear, sendo que o beta é igual a 2α, e essa demonstração eu já fiz na sala para vocês, acredito que vocês devem ter no caderninho de vocês em casa, e a variação de temperatura, que é a nossa grandeza mais importante aqui. Então, a dilatação superficial, ela matematicamente é igual à linear, assim como a dilatação volumétrica também é igual, tá? Você verifica aqui, ó, que o ΔV, tá? Ele é igual ao produto do volume inicial, tá? O volume inicial daquele corpo, o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá? Que é o coeficiente da terceira dimensão, e a variação de temperatura atribuída a ele. Então, você tem aí, ó, que as 3 dilatações elas possuem equivalências, elas matematicamente são iguais. A equação que aborda essas 3 grandezas, essas 3 dilatações, são exatamente iguais. E você percebe aqui, ó, que o gama ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, e essa demonstração eu também já fiz na sala para os senhores, tá? Então, as 3 dilatações térmicas, tá? As 3 dilatações térmicas matematicamente são iguais, tá? E elas têm essa cara, tá? A dilatação, o ΔL, tá? Ele é igual a esse produto. Professor, se uma questão pedir que eu defina qual é o comprimento final, assim que o corpo variou a temperatura, qual é o comprimento final dele? Bom, é bem simples. O comprimento final, né, consiste na soma do comprimento inicial mais a dilatação que aquele corpo sofreu. Isso vale tanto para o linear quanto para o superficial e também para o volumétrico, ok? E por fim, galera, explicando bem rapidinho para vocês os processos das trocas de calor, tá? Então, olha só, são as formas nas quais os meios envolvidos podem fazer troca de energia que favorece aquele equilíbrio que eu falei para vocês, aquele equilíbrio que acontece quando as temperaturas são iguais. Então, existem 3 maneiras de acontecer esse processo. O primeiro processo deles é o mais simples, é a condução.
A condução ela ocorre quando você pega uma colher e coloca ao fogo. No momento que você coloca a colher ao fogo, tá? A temperatura de toda a colher vai aumentando pouco a pouco, fazendo com que a temperatura aumente até o momento que chega na sua mão. Então, no momento que chega na sua mão, você percebe que toda a temperatura da colher aumentou. Então, acontece graças, né, à colisão entre as moléculas, fazendo com que pouco a pouco a temperatura daquele corpo, daquele meio, vá se equilibrando, ok? O segundo, processo de troca de calor por convecção. Bom, o processo de convecção ele ocorre por meio do movimento, tá, da matéria lá naquele meio. Basicamente, naquele meio você vai ter, pode ser a mesma substância, mas pode não ser, mas basicamente você tem densidades diferentes. Então, é bem simples entender. Quanto mais frio é um corpo, um meio, mais concentrado ele é. E por gravidade, né, o corpo que é mais concentrado tende a ficar abaixo, enquanto menos denso tende a ficar acima. Então, o que acontece na convecção é que quando o corpo mais frio está acima do mais quente, esse corpo frio tende a descer e o corpo mais quente tende a subir. E então ocorre esse ciclo de movimento. Durante esse ciclo de movimento, essas moléculas elas vão colidir, vai fazer com que haja aí uma troca de energia entre elas, mas principalmente vai fazer com que as temperaturas elas tendam a se equilibrar graças a esse movimento, tá? Já que o corpo mais quente tende a subir e esfriar, esse movimento ele se torna perpétuo até o momento onde a temperatura se equivale. Então, a convecção ela tem essa característica de possuir movimento de matéria, tá? Não necessariamente de energia. Diferente da irradiação. Perceba que na irradiação, o que ocorre é que, a partir da irradiação, o corpo está recebendo energia a partir de uma fonte que não necessariamente está em contato direto com ele. Por exemplo, quando você está assando uma carne em uma churrasqueira, aquela carne está recebendo irradiação a partir da brasa, né? A partir da resistência, se for uma churrasqueira elétrica. Tá? Então, a carne está recebendo energia térmica a partir de uma fonte que não necessariamente está em contato direto com ele. Essa irradiação acontece em todas as direções, é importante reforçar. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo, tá, dos 3 processos acontecendo. Você percebe que aqui embaixo a chama está irradiando, tá, fazendo com que essa superfície se aqueça, tá, aquecendo aqui a frigideira. Então, no momento que você colocar a mão aqui na ponta da frigideira, você percebe que você vai se queimar, se ela for uma frigideira toda metálica, né? Que essa base ela vai se aquecer e vai fazer todo o restante da frigideira aquecer. Professor, isso é instantâneo? Não, isso demora um certo tempo, vai depender da fonte, tá? Aqui na convecção, no boiler, você tem a água, tá? A água mais fria vai estar aqui embaixo, a mais quente vai estar aqui um pouco mais acima, né? A diferença é pouca, mas ela existe. Aí no momento que essa água que está mais fria se esquentar, ela sobe. Então, no momento que essa água quente sobe, a mais fria tende a descer, fazendo com que o processo se aconteça perpetuamente até que essa água ela fique com a mesma temperatura. Então, é basicamente isto, tá? Então, a nossa revisão, gente, ela encerra-se por aqui. Então, qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp. Então, é isto. Forte abraço, tá? E valeu!